a fé que sobrevive ao silêncio. E como base, nós vamos usar o texto que está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 26. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 26, a Bíblia diz: é isso mesmo? Não, peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos colocar lá, é no mesmo livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 21, vamos lá, versículo 21, vamos voltar um pouquinho, versículo 21, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Versículo 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Vamos ler o 23 de novo, e eu gostaria que você lesse comigo, que você liberasse o som da sua voz, que você liberasse, tá? E que você falasse com força. Vamos ler o 23, 1, 2, 3 e já, vai. E lhe implorou insistentemente. Essa é a palavra, irmão, insistentemente. Rodrigo, por que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida do jeito que eu gostaria que elas acontecessem? Rodrigo, eu estou esperando uma resposta de Deus, eu tenho orado, eu tenho clamado, mas eu não tenho visto o que eu gostaria de ver acontecendo na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa um propósito, começa uma oração, começa uma campanha, e no meio do caminho, por justamente não ver acontecer aquilo que a gente gostaria de ver acontecer, a gente acaba desanimando. Ou então, uma hora se pede por uma coisa, outra hora se pede por outra coisa, e uma hora se pede por outra, e outra hora se pede por outra, e você não tem definido, e você não sabe bem o que você quer, e por conta disso você acaba dando tiro para todos os lados, e acaba se perdendo no meio do caminho, e aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida não acontece. Então, a Bíblia vai dizer, aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, peraí, se eu tenho um projeto, se eu tenho um propósito, se eu tenho um sonho, se eu tenho uma meta, se Deus, Ele plantou no meu coração que Ele faria alguma coisa acontecer na minha vida, se existe, se há uma palavra dEle liberada sobre mim, então cabe a mim permanecer naquela palavra que foi liberada e com insistência clamar e pedir por aquilo, até que Ele decida abrir o céu e trazer a resposta que eu estou esperando. Posso ouvir um amém, gente? Eu não posso parar. Eu orei pelo meu marido e não houve resposta. Eu orei pelo meu filho e não houve resposta. Eu orei pela assinatura de um contrato e não houve resposta. Eu orei por um trabalho e não houve resposta. Eu pedi a Deus e Deus não fez, Deus não deu. Então, aí o diabo começa a trabalhar na mente do ser humano, dizendo: tá vendo? Se ele não deu, é porque não era vontade dele. Se ele não fez, é porque não era vontade dele. Talvez tenha sido coisa da sua cabeça, talvez tenha sido coisa que você pensou que era Deus e não era. O diabo começa a aproveitar aquela situação de vulnerabilidade
e começa a trabalhar na mente da pessoa para querer enfraquecê-la e fazer desistir daquilo que ele mesmo plantou no coração dela. Irmãos, a Bíblia vai dizer que é Deus quem coloca dentro de nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se Ele plantou dentro de você um sonho, um objetivo, se Ele liberou sobre a tua vida uma palavra, você tenha certeza que essa palavra, mais cedo ou mais tarde, ela vai se cumprir na sua vida. Mas você não pode parar porque você orou e ainda não aconteceu. Você não pode parar porque você esperava uma resposta positiva e no momento não veio a resposta que você esperava. Pelo contrário, se a Bíblia está dizendo que ele, Jairo, teve que insistir, é porque em algum momento ele pediu a Jesus que fosse com ele e Jesus simplesmente não atendeu. Jesus simplesmente não deu ouvidos ao que ele havia pedido. Senhor, vamos lá na minha casa, porque a minha filha está quase morrendo. E talvez Jesus ali não tenha atendido, não tenha respondido à oração dele. Mas ao invés de desanimar, ao invés de perder a fé, ao invés de perder a esperança, ao invés de perder a confiança, ele insistiu. Ele insistiu. E é como está lá em Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca o que, gente? Desfalecer, nunca esmorecer. E o que é que a gente vê em muitas pessoas que estão dentro de uma igreja? Desânimo, desacreditada, desanimada. Ah, irmã, mas e aí, tudo bem? Como é que você está? Ah, eu estou indo, né? Está tão difícil, você sabe, né, pastor? Não está como estava, não é como era. A gente espera uma coisa e nunca acontece o que a gente espera. Ei, pelo amor de Deus, você precisa se posicionar, você precisa se levantar, você precisa acreditar que há um Deus que liberou sobre a tua vida uma palavra, e que essa palavra, mais cedo ou mais tarde, ela vai se cumprir na tua vida. Agora, não aconteceu, estou triste, estou tão para baixo, está tão difícil, está tão ruim. Irmão, quanto mais você reclamar, quanto mais você disser que está difícil, quanto mais você disser que está ruim, pior vai ficar a situação para você. Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Irmão, se levanta. Se levanta. Olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela: se levanta, minha irmã, se levanta, meu irmão. Não, desse jeito não vai funcionar não. Vamos lá de novo, vamos lá, vai. Se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã. Se levanta. Como assim, Rodrigo, me levantar? Sim, se levanta. Deus, renova as minhas forças. Deus, renova a minha fé. Senhor, renova o teu espírito, renova o teu poder na minha vida e me faz acreditar que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Jesus, me dá. Jesus, faz. Jesus, opera. Rodrigo, mas se não for a vontade de Deus, se não fosse a vontade de Deus, Ele simplesmente não teria colocado o desejo no teu coração. Se não fosse a vontade de Deus, Ele simplesmente não teria revelado a você, através de uma palavra profética, o que iria acontecer na sua vida. Se não fosse a vontade de Deus, você não estaria sonhando pelo que você está sonhando. Rodrigo, mas isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Irmão, não é coisa da tua cabeça não. Amigo, te voy a hablar clarito en español. No es cosa de tu cabeza. Si tienes un sueño en tu corazón, este sueño fue plantado por Dios. Y si Dios ha plantado este sueño en tu corazón, es porque Dios quiere hacer que este sueño se haga realidad. Posso ouvir um amém, gente? Em inglês todavia ainda não dá, mas o espanhol tá, hein? Irmãos, para com isso, de ficar nessa situação, de ficar, sabe, nessa tristeza, de ficar, sabe, meu Deus, nunca me ouve, nunca me atende, nunca me responde, nunca faz acontecer aquilo que eu quero. Batei e abrir-se-vos-á. Bate. Bate até que a porta seja aberta.
Te voy a hablar en español. Golpea, golpea, golpea hasta que Dios te abra la puerta. Amém, gente? Porque ficar numa posição de vítima, ficar chorando, ficar reclamando, ficar murmurando, não vai resolver nada. Então, aquele pai, aquele homem, ele insistiu. O que a gente tem que fazer, meus irmãos? Insistir, insista. Ah, bati, deu errado. Vai bater de novo. Ah, mas deu errado de novo. Bate de novo. Chama de novo, vai de novo. Ah, mas eu apliquei o meu documento. Ah, mas eu apliquei. Ah, mas eu fiz, eu falei, deu errado. Irmão, vai chegar uma hora que vai dar certo. Vai chegar uma hora que vai acontecer na tua vida. Vai acontecer. Então aquele pai, vamos projetar o texto lá de novo, próximo versículo. Ele foi insistente com Jesus, para que Jesus fora com ele e colocar as mãos sobre a vida da filha dele, para que ela fosse curada. 24, Jesus foi com ele. Fala isso, Jesus o que, gente? Jesus foi com ele. Jesus foi favorável, sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus atendeu a oração dele, sim ou não? Jesus respondeu ele, sim ou não? Sim, ele conseguiu tirar Jesus de onde estava para acompanhá-lo até a sua casa, para que ele pudesse colocar as mãos dele sobre a vida da filha dele. A Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido de Jairo e foi com ele. Quando você clama ou quando nós clamamos, Jesus também vai com a gente. Jesus ouve, ele atende. Quando há uma insistência, uma perseverança, ele atende, ele ouve a nossa oração. Mas o próximo versículo vai dizer o seguinte: e estava ali certa mulher, naquele lugar, naquela hora, naquele momento, ali, havia certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Gente, olha aqui para mim, por favor, Gui, vem cá. Por favor, me ajuda aqui. Então vamos lá. Gui é o Jairo. Vem cá, Jairo. Eu sou Jesus, Gui é o Jairo. Olô, vem cá. Alô é a mulher hemorrágica. Então o Jairo fala com Jesus: vamos lá na minha casa. Beleza. Ele ensina: não quero, não vou não. Não, vai sim, vamos lá, me atende. Minha filha está morrendo. Coloca a mão nela. Não quero ir lá. Não, vai sim, vamos lá. Beleza. Mulher hemorrágica. Não, aqui mulher hemorrágica, desse lado. Então vamos mais para lá, mulher hemorrágica, mais para lá, vai. Então vamos embora. Me pediu tanto que a gente está indo. No caminho, do nada aparece uma mulher que toca na orla do vestido de Jesus. Uma mulher hemorrágica. Uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro, uma mulher que já tinha gastado todo o seu recurso, e uma mulher que não havia encontrado resposta em nada. Ela para Jesus, tocando na orla do vestido dele. Espera aí, ela tocou, Jesus parou. Jesus parou, Jairo também o quê? Fala, gente. Parou. Só que Jairo estava num dilema. Jairo estava numa luta, não apenas espiritual, mas emocional. Por quê? Porque lá na casa dele, a filha dele estava quase morrendo. A mulher vem, toca em Jesus, Jesus para. Jesus parou, Jairo também parou. E enquanto Jesus para ver o que tinha acontecido, porque ele sentiu que dele saiu virtude, ele sentiu que dele saiu poder, ele sentiu que dele alguma coisa aconteceu, Jairo para. E aí Jesus começa a falar. Coloca o texto, fica aqui por favor. Coloca o texto. Vamos lá. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto.
porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Ou quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês esta multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Gente, olha aqui, tudo isso acontecendo e Jairo parado esperando, e a mente dele trabalhando. Tua filha vai morrer, tu vai chegar em casa, já era. Tu vai chegar em casa, tua filha vai estar morta. Olha só essa mulher que se meteu no teu caminho. Olha só essa mulher que parou Jesus, você já estava indo com ele. Olha só que pedra de tropeço. Olha só o que está acontecendo. Olha só o que você está vivendo. Manda essa mulher sair daí, pega Jesus, vai embora. Irmãos, olha aqui para mim. E é isso que muitas vezes acontece com você. É isso que muitas vezes acontece com a gente. A gente insiste numa coisa, a gente persevera numa coisa, a gente pede uma coisa, e aí Deus vai e decide liberar sobre a nossa vida aquela bênção, aquela vitória, aquela resposta. Aí você começa a caminhar, aleluia, está dando certo, Deus está abrindo portas, Deus está abrindo caminhos, apareceu o cliente, apareceu o contrato, apareceu a oportunidade, já recebi uma notícia. As coisas começam a se mover, as coisas começam a caminhar. Olha aqui para mim, e Deus está mandando profetizar sobre a tua vida hoje, que as coisas vão começar a caminhar na tua vida, as coisas vão começar a dar certo na tua vida, as coisas começarão a fluir na tua vida, as coisas começarão a florescer na tua vida. Mas Jairo estava ali numa luta interna. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E quantas vezes você, que começou a caminhar, começou a ver que as coisas começaram a fluir, de repente, da noite para o dia, elas param. Pum! A porta fechou, parou. Mas e aí, o que está acontecendo? Aí começa a tua mente trabalhar, começa o inimigo trabalhando na tua mente. Está vendo que era só emoção? Está vendo que era só emoção? Está vendo que era só empolgação? Está vendo que você sempre volta para a situação que você estava? Você dá um passo para frente, 10 passos para trás. Está vendo como é que está a sua vida? Está vendo que o teu marido não vai mudar nada? Ele já tinha parado de beber, já tinha parado de usar drogas, já estava se comportando, já estava sendo uma pessoa diferente com você, seu filho já estava ficando em casa, o trabalho já estava fluindo melhor, e de repente a porta fecha. E aí o diabo começa a trabalhar na mente, para querer enfraquecer você. Mas Rodrigo, qual é o ponto? O que você está querendo dizer? Que quando tudo aquilo ali aconteceu, daquela mulher ter vindo e ter tocado, e de Jesus ter parado, e de ter permitido que Jairo parasse também, aquilo ali na verdade não era para atrasar a vida de Jairo, e também não era para fazer com que a filha dele morresse. Entende aqui uma coisa: Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle de tudo, de tudo. Deus está no controle de tudo. Da tua saúde, do teu trabalho, do teu casamento, da vida do teu filho, das tuas finanças, da tua empresa. Deus está no controle de tudo. Ô Rodrigo, então por que tudo aquilo ali estava acontecendo? O que Jesus estava querendo fazer era aguçar a fé dele. O que Jesus estava querendo fazer era despertar a fé dele, para que quando eles chegassem na casa de Jairo, o milagre pudesse acontecer. Aqui ó, tu viu que essa mulher tocou aqui na orla do meu vestido? Está vendo aqui ó, hemorrágica, 12 anos, já tinha gasto um monte de dinheiro, não adiantava nada, estava numa situação pior, a vida cada vez pior. Está vendo o que aconteceu na vida dela? Jesus estava querendo deixar claro o seguinte: se aconteceu na dela, vai acontecer na tua também, vai acontecer. Mas sabe o que acontece, gente?
Às vezes a gente fica tão cego, às vezes a gente fica tão desesperado, às vezes a gente se deixa levar tanto pela situação ou pela circunstância que a gente está vivendo, que o que era para dar certo na nossa vida acaba dando o quê? Errado. Que o que era para dar certo acaba dando errado. Obrigado, Lô, obrigado. Então a Bíblia diz que Jesus atendeu o pedido de Jairo e foi com ele. Quando você clama, Jesus vai com você. Mas no meio do caminho, aparentemente Jesus parou, como se tivesse esquecido, como se a promessa estivesse em silêncio. E quantas vezes pensamos, Jesus me deu uma palavra, eu obedeci, e agora tudo parece parado. Mas Jesus nunca perdeu o controle. Aí agora sim, lá no livro de Marcos 5:26 ao 34, ele mostra que ele parou para atender uma mulher que sofria há 12 anos. 12 anos sofrendo, 12 anos esperando, 12 anos insistindo. Mas enquanto isso, a filha de Jairo estava morrendo. 2 Pedro 3:8 diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que quer dizer isso, Rodrigo? Que o seu tempo não é o tempo de Deus, que o seu relógio não é o relógio de Deus. O seu relógio para, o seu relógio adianta, o seu relógio atrasa, mas o relógio de Deus, na hora certa, na hora certa, na hora certa, a bênção vai chegar na tua vida na hora certa. Mas você não pode parar, você não pode esmorecer, você não pode desistir. Nosso relógio não é o relógio de Deus. Então chegam vozes dizendo: desiste, não incomoda mais o mestre, ela morreu. Mas Marcos 5:36 declara, coloca aqui para mim, Marcos capítulo 5 versículo 36: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tem jeito, não vai dar certo, ela vai morrer. Jesus disse: não vai morrer e vai dar certo. Creia, creia, não tenha medo, creia. Rodrigo, o que Deus está me pedindo hoje? Está pedindo para você acreditar naquilo que Ele falou que iria acontecer na tua vida. Está pedindo para você alimentar no teu coração aquela esperança, aquela fé que talvez você esteja perdendo por conta de tudo que você está vivendo. Mas Rodrigo, desde que eu tenho orado tem piorado. Mas Rodrigo, desde que eu tenho vindo à igreja, o mal tem se levantado. Mas Rodrigo, desde que eu tenho me proposto a lutar, alguma coisa acontece. Irmão, não para, não desista, não esmoreça. Ele está pedindo para você crer somente, não tenha medo. Fala para a pessoa que está do teu lado: pelo amor de Deus, não tenha medo. Diz para ela: não tenha medo. O que você quer? O que você quer? O que Deus plantou no teu coração? Qual é o desejo? Qual é o sonho? Não tenha medo, creia, creia. Jesus entra na casa de Jairo, e a Bíblia vai dizer que há choro, incredulidade e gente dizendo que acabou. Choro, incredulidade e gente dizendo que acabou. E quantas vezes as pessoas não olham para você com aquele olhar de como se para você tivesse tudo terminado, tivesse tudo acabado. E quantas vezes as pessoas olham para você e te medem da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça, como se você fosse uma pobre coitada, como se para você ou para a tua família não tivesse mais jeito, não tivesse mais solução, como se o teu plano, o teu projeto, o teu sonho tivesse ido por água abaixo. Quantas vezes você olha para alguém olhando para você dizendo: coitada, está sonhando demais. Coitada, olha só, está sonhando demais. Então havia choro, incredulidade e gente dizendo acabou. Mas no versículo 41 e 42, Jesus aparece dizendo para aquela menina que estava morta, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi,
que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. E ela se levantou. Hoje, essa palavra ecoa, Talita cumi, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo que parecia morto, porque Jesus nunca perdeu o controle. Ele apenas estava escrevendo um testemunho maior para você. Olha aqui para mim, os músicos podem subir, por favor. Jesus nunca perdeu o controle. Nunca, nunca, nunca. Jesus nunca perdeu o controle, nunca. Ah, mas o médico deu o laudo, mas o médico disse, ah, mas o advogado falou, ah, mas o fulano disse, meu marido falou. Irmão, Jesus, ele nunca perdeu o controle. Ele simplesmente está trabalhando para que algo muito maior aconteça na sua vida. Fique de pé, por favor, e entenda isso. Não desanime diante da luta, da dificuldade que você está vivendo, que você está enfrentando. Meu amigo, escute bem o que te vou a dizer. No desanimes delante de las luchas que tú estás enfrentando. No es para que te desanimes, no es para que aflojes. ¿Estoy hablando bien? ¿Me entiende bien? Es para que te pongas de pie. Es para que continúes caminando, es para que continúes avanzando. ¿Hay avanzando en español? No, no hay. ¿Sí? Es para que continúes. Dale, dale. Fire, fire. Fuego, fogo. Posso ouvir um amém, gente? Não, tá ruim o negócio aqui. Posso ouvir um amém, gente? Hein? Será que alguém pode falar fire, fire, fire? Será que alguém pode dizer fogo, 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 fogo? Irmão, é para você continuar avançando, é para você continuar marchando, é para você continuar avançando, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você esmorecer, não é para você jogar a toalha, não é para você abrir a sua boca e dizer que acabou, que a sua história acabou, que você vai morrer, que não vai dar certo. Não, não, é para você continuar firme. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és, tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. olha aqui para mim, por favor. Eu quero orar com você agora. Eu preciso orar. Deus está mandando eu orar com você agora. Rodrigo, eu preciso dessa oração. Pastor, eu preciso dessa oração. Porque durante um tempo as coisas foram dando certo na minha vida. Durante um tempo as coisas foram acontecendo na minha vida. Durante um tempo eu fui dando passos de fé, fui recebendo, foram acontecendo coisas boas. Mas de repente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, as coisas começaram a parar. As coisas começaram a ficar travadas, trancadas, amarradas. E eu já não estou conseguindo avançar como eu gostaria de avançar. Você não vai ter vergonha, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente do altar, porque o altar é o lugar da presença de Deus. O altar é o lugar do poder de Deus, é o lugar do fluir do Espírito de Deus. E eu vou orar pela tua vida agora. Vem aqui na frente, por favor.
Rodrigo, eu preciso destravar, eu preciso que Deus abra caminhos, eu preciso que Deus abra portas, eu preciso que Deus se mova. Rodrigo, eu preciso que Deus venha agir, eu preciso que Deus venha fazer, eu preciso que Deus venha intervir nessa situação que eu estou vivendo. Se aproxime aqui do altar o mais próximo que você puder. E eu gostaria de chamar você também que está aqui hoje pela primeira vez. Rodrigo, é a minha primeira vez na igreja. Eu ouvi a palavra, eu escutei a palavra, eu ouvi falar sobre Jesus. Eu ouvi dizer que Jesus para atender. Eu ouvi dizer que Jesus para resolver. Eu ouvi dizer que Jesus, Ele entra na situação para salvar, para trazer a salvação. E Rodrigo, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero Ele na minha vida. Saia do seu lugar e venha aqui na frente também. Rodrigo, eu quero aceitá-lo, eu quero na minha vida, eu preciso dele, eu quero ele, eu quero esse Jesus na minha vida. Saia do seu lugar e venha aqui na frente também, por favor. Venha aqui na frente que nós vamos orar por você. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Eu queria chamar também aqui na frente você que em algum momento da sua vida pensou em desistir. Rodrigo, esses dias, escuta isso, Rodrigo, esses dias têm sido difíceis demais para mim, muito difíceis, porque toda hora vem um pensamento querendo me fazer desistir, querendo me fazer esmorecer. E se não são pensamentos, são pessoas que estão aparecendo na minha vida, no meu caminho, dizendo para mim desistir, para mim voltar, para mim retroceder. Vem aqui na frente, Jesus está chamando você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, não tenha vergonha. Você está sentindo no seu espírito que Ele está falando com você. Você está ouvindo Jesus. Jesus está falando no seu coração. Jesus está falando com você agora. Ele está tocando em você agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e nós te pedimos, Deus, um renovo. Nós oramos agora e nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha tocar na vida de cada pessoa. Nós oramos agora, Pai, e nós te pedimos que o Teu Espírito venha abraçar a cada pessoa. E que a partir de agora, Senhor, através desse compromisso que ela assume contigo, e que a partir de agora, Senhor, que a partir desse momento o Teu poder venha estar sobre ela, sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela. E que não haja mais vontade de desistir, e que já não haja mais vontade de jogar a toalha, de retroceder. E que a partir de agora, Senhor, tudo se faça novo na vida de cada pessoa.